Temos muitas novidades sobre o nosso Benfica, desde logo a saída oficializada de Renato Sanches, possíveis mudanças no meio-campo e mais alguns rumores de entradas e saídas do Benfica. Além disso, trazer também aqui as últimas novidades sobre as modalidades do clube. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, e que fica nada. O Benfica teve ontem, no Benfica Campos, uma reunião preparatória para a próxima temporada, onde se continua a discutir entradas, saídas, a preparação para a próxima época, a afinar estratégias então para que a temporada 25-26 seja bem melhor. E houve algumas pessoas que estavam na brincadeira ontem no chat a perguntar onde é que andava o Rui Pedro Brás. Estava aqui no Seixal com o Bruno Lage e o Rui Costa então a fazer essa preparação para a nova época desportiva. O Benfica já sabe, vai se estrear no campeonato frente ao Rio Ave, mas o primeiro jogo oficial será a Supertaça. Também tem a importante qualificação para a Liga dos Campeões, portanto é um início de época muito complicado e no qual o Benfica tem de estar na máxima força. Já sabemos, vamos regressar aos treinos no dia 14 e há que preparar tudo para que os jogadores estejam prontos para o grande desafio que é esta época desportiva 25-26 e estejamos mais próximos do sucesso, com contratações boas e preparar então para que a próxima temporada seja bem melhor que a 24-25. Ainda não foi apresentado, mas é um negócio que está fechado. A Amar Dedic continua a dar sinais de muito trabalho e dedicação, apesar de estar de férias. Continua aqui a trabalhar no duro para se apresentar na melhor forma física. Contratado ao Salzburgo pelas Águias por 10 milhões de euros, o internacional bósnio será então o primeiro reforço dos encarnados para a próxima época. Assinou contrato até 2030 e vai ser então a nossa solução para a lateral direita, no momento em que ainda esperamos pela recuperação de Alexander Bá, que tal como Manu deve regressar lá para novembro, dezembro, e por enquanto temos Tiago Oveia e Leandro Santos a lutarem por um lugar na lateral direita com Amar Dedic, ele que na última época começou no Salzburgo, fez 25 jogos e 6 assistências e na segunda metade da temporada foi emprestado ao Marselha, pelo qual esteve 10 vezes em campo e fez também outra assistência. É um jogador que acrescenta muito ofensivamente, ainda há ali alguns retoques a melhorar no momento defensivo, mas parece ser sem dúvida aqui um belo reforço para o Benfica. Vamos esperar para ver como é que ele se adapta e o que é que ele apresenta nos primeiros jogos oficiais da Águia ao Peito. Agora já é oficial, Renato Sanches não vai continuar no Benfica. Em comunicado, as Águias anunciaram então que não vão ter o internacional português que esteve emprestado pelo Paris Saint-Germain para a próxima temporada, sendo que o Benfica deixou um comunicado então no seu site oficial confirmando então a decisão. Formado no Sport Lisboa Benfica, Renato Sanches regressou a casa em agosto de 2024, cedido por empréstimo de um ano pelos franceses do Paris Saint-Germain. Ao longo da época 24-25, o médio Made in Benfica participou em 21 jogos e marcou um gol, tendo tido um contributo relevante na 8ª Taça da Liga conquistada pelo clube. O Sport Lisboa Benfica deseja as maiores felicidades a Renato Sanches. Obrigado, leu-se então na nota publicada no site do Benfica. Acaba por ser a melhor decisão para o Benfica. Renato Sanches é um jogador quando está bem, pode acrescentar a qualquer equipa. No entanto, seria sempre um risco, dado aos problemas físicos que ele tem tido ao longo da sua carreira. Mesmo esta época 24-25 foram mais as vezes em que ele esteve indisponível do que disponível e acaba por não podemos confiar quando é que temos Renato Sanches apto ou não, e seria sempre um risco voltar a fazer isso para esta próxima temporada, e o Benfica irá então ao mercado à procura de um médio que possa ajudar a 100% a equipa. Sempre gostei muito do Renato Sanches, da forma como ele chegou à equipa principal e revolucionou por completo o nosso meio campo. Acabou por sair muito cedo, teve muitas lesões e acaba por, infelizmente, este regresso não ser aquilo que ele desejava, nem que nós adeptos queríamos. Acaba por ser então uma saída lógica,
e que faz todo o sentido. Aguardamos então agora qual é que vai ser a decisão sobre Belotti. O Benfica ainda não comunicou, mas em princípio também deverá ser a mesma solução, uma saída no final do empréstimo, sem o Benfica continuar com o jogador. E falando no reforço do meio campo, temos aqui mais um médio a ser apontado ao Benfica, nem mais nem menos do que Richard Rios, médio colombiano de 25 anos do Palmeiras, ele que tem feito um Mundial muito, muito bom. O Palmeiras acabou por ser eliminado agora nos quartos pelo Chelsea, sendo que este médio colombiano até fez a assistência para o gol do Verdão. Ele em 2025 conta com 35 jogos, 4 golos, 3 assistências. É um médio extremamente interessante, muita qualidade e que encaixava muito bem na nossa equipa, mas será muito complicado garantir, até porque o Palmeiras está a pedir muito dinheiro e além disso há Atlético Madrid e o West Ham também a quererem contratar este jogador. O portal R7 fala do interesse do Benfica, no entanto que o Palmeiras a pedir um valor na casa dos 35 milhões de euros, portanto um negócio que seria muito alto. Para conseguirmos a contratação deste médio, o valor teria que ser manifestamente mais baixo, mas era um médio absolutamente incrível ter, um jogador com muita força, alguma agressividade, mas também muito capaz no capítulo do passe, tem um bom primeiro toque, tem um bom remate, seria sem dúvida um médio que iria trazer outra acutilância ao nosso meio campo e bem que precisávamos disso, seria sem dúvida uma grande escolha, mas parece pelos valores que estão a ser colocados em cima da mesa que não vem para o Benfica, infelizmente. Continuando no meio campo, temos mais algumas novidades sobre Orkan Kokcu. Aqui há uns dias, quando surgiu o rumor de que o Galatasaray estaria interessado em contratar Kokcu, eu disse que dificilmente esse negócio ia acontecer. Primeiro, porque não via Kokcu com grande vontade de regressar já ao seu país. E segundo, porque também não achava que o Galatasaray tivesse capacidade financeira para pagar aquilo que o Benfica ia pedir pelo Internacional Turco. Recordar que Kokcu foi a transferência mais cara da história do Benfica, 25 milhões de euros mais 5 em objetivos, sendo que o Feyenoord ainda fica com uma percentagem numa futura transferência. E sendo assim, parece que o Benfica só está disposto a conversar a partir do valor de 40 milhões de euros. Contudo, nos últimos dias isto mudou aqui um bocadinho, até porque começaram a surgir mais equipas a serem apontadas a Kokcu. A primeira foi a Roma, de acordo com a imprensa italiana e turca, que estaria interessada em garantir o internacional turco de 24 anos. No entanto, nas últimas horas temos aqui mais equipas que estão de olho em Kokcu. Neste caso, o Liverpool, o Manchester United, o Tottenham e o Inter. Revelou então a imprensa inglesa, neste caso o portal Caught Offside. Portanto, começam a aparecer cada vez mais equipas interessadas em Kokcu. Isto pode ser interessante para haver aqui um leilão e uma proposta ainda mais alta chegar. Vai depender muito das propostas que possam chegar para Orkan Kokcu e são aliciantes o suficiente para o Benfica as aceitar. Mas nestes casos são equipas de Big Five com capacidade financeira para fazerem propostas interessantes, não só ao Benfica como ao jogador, e aí pode mudar o caso de figura e Kokcu pode deixar o Benfica neste mercado. Continua a ser aqui muito cobiçado depois do Como e do PSV. Agora é o Leipzig que se junta aos interessados em garantir Sheldrup, o extremo norueguês de 21 anos que teve a sua primeira temporada a sério na equipa principal do Benfica em 24-25, onde acabou por fazer 40 jogos, 5 gols marcados, 7 assistências, 1519 minutos em campo. E é um jogador que eu acho que o Benfica deve manter. Acho que ainda tem uma capacidade de crescer e se desenvolver, tem um potencial incrível, ainda é muito jovem, tem 21 anos, e na minha ótica seria um erro já deixarmos este jovem jogador sair. Acho que tem tudo para explodir no Benfica, demonstrar ainda mais qualidade, com gols, com assistências, e temos que o manter por mais uma época, porque acredito que Sheldrup vai nos trazer muitas vitórias
com a sua grande capacidade e o seu grande talento. A estadia de Bruma no Benfica pode ser muito curta, isto de acordo com informações do Jornal Record. O jogador que foi contratado no mercado de inverno ao Braga por 6 milhões de euros pode já estar de saída neste verão. Ele que fez 14 jogos pelo Benfica, um gol, 2 assistências, pouco se considerarmos aquilo que ele fez na primeira fase da época no Braga, onde conseguiu 13 golos, 8 assistências em 31 partidas. E seria estranho uma saída 6 meses depois de um jogador que se contratou. Acaba por demonstrar que não houve critério na contratação. E se olharmos para este negócio, vemos um extremo esquerdo que foi contratado, num plantel em que já tínhamos 2 extremos para o lado esquerdo, um Sheldrup e um Aktürkoğlu, um mercado onde precisávamos urgentemente de um lateral direito, mas se era para contratar um extremo, teria que ser um extremo que jogasse pelo lado direito, onde aí sim precisávamos de uma alternativa a um Di Maria que estava a ter alguns problemas físicos e sabíamos que poderia deixar o Benfica, como aconteceu. Acabou por ser aqui uma contratação que, se Bruma for embora, acaba por ser completamente falhada. Acaba por ser uma pena, porque Bruma tem 30 anos, era um jogador feito, podia acrescentar algumas coisas diferentes ao Benfica, pela sua velocidade, pela sua capacidade 1 para 1, mas que nos poucos jogos que jogou acabou por não ter assim tanta importância. Começou muito bem, mas foi perdendo espaço progressivamente e acabou por não ter assim as oportunidades que o próprio desejava, mas acaba por ser então uma experiência muito curta de Bruma no Benfica, se ficar aqui apenas 6 meses. O Benfica está muito perto de resolver o futuro de mais um sedentário. Kasper Tengstedt está muito perto de voltar a jogar na Série A italiana, sendo que o avançado dinamarquês de 25 anos esteve cedido ao Hellas Verona na época passada, onde marcou 7 golos e fez 26 jogos, e agora está a um passo de ser emprestado ao Génova, a clube orientado por Patrick Vieira. Em causa está um empréstimo com opção de compra que deve envolver uma soma a rondar os 6 milhões de euros, com uma taxa de empréstimo de 1 milhão, ou seja, este negócio pode permitir ao Benfica arrecadar 7 milhões de euros, o que não é nada mau para um jogador que não conta para o plantel. Valorizar aqui que o Benfica tem feito um bom trabalho no quesito de libertar os sedentários. Já vendeu em definitivo Meite ao PAOK, deixou sair por empréstimo Jurasek e está muito perto então de resolver aqui o futuro de Kasper Tengstedt. Já que o Benfica tem estado em negociações com o Génova então para fechar este empréstimo, aquilo que as águias também podiam fazer, já que estamos a falar muito de médios no vídeo de hoje, era tentar uma nova aproximação para tentar chegar a um acordo para uma possível contratação do médio dinamarquês Morten Fendrup, que seria sem dúvida uma contratação muito interessante e que ia elevar muito o nível do nosso meio campo. Eu bem sei que é um jogador caro, mas acho que valia a pena essa contratação. Silvio Servan, vice-presidente do Benfica, representou o Clube da Luz no sorteio do calendário da Liga 25-26. No final, o dirigente dos encarnados comentou o calendário do Benfica e ainda deixou duras críticas à data da Supertaça Cândido Oliveira, que está agendada para o dia 31 de julho, frente ao Sporting, 4 ou 5 dias antes da estreia do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ainda antes do arranque do campeonato. O Benfica entra com a ambição de ser campeão, com respeito pelos nossos adversários. O Benfica é a equipa que tem como prémio ter menos férias para os seus jogadores e de preparar a Supertaça. Querem fazer quadros competitivos capazes, mas depois é assim que trabalham e tratam os que melhor fazem pelo futebol português. Competência não é falar, é saber agendar e saber programar. O Benfica lamenta que seja assim, que seja no dia 31, mas vai lá estar para tentar ganhar, assegurou o vice-presidente do Benfica em declarações à Sport TV. Reforço do futebol feminino. Depois de Ana Borges, o Benfica anunciou a contratação de Diana Silva, ponta de lança de 30 anos. O vínculo é válido até 2028. Estou muito feliz por assinar por um dos melhores clubes do mundo. O Benfica confiou em mim e quer contribuir com títulos, porque eu sei que é um clube muito exigente, os adeptos são muito exigentes, mas é algo positivo, disse a jogadora à BTV. Tal como Ana Borges, vai ser algo estranho vê-la agora a vestir de vermelho, mas esperemos que venha a acrescentar qualidade ao plantel
e sendo uma jogadora formada localmente, acaba sempre por ser importante estas contratações. O Benfica vai continuar a reforçar o seu plantel para 25-26. A central Diana Gomes deve ser a próxima a ser anunciada. Além disso, falta ainda revelar o novo treinador da equipa. Com a saída de Filipe Patão, Ivan Batista deve ser o escolhido. Temos renovação no hóquei. O Benfica anunciou a renovação de contrato com o Lucas Ordóñez. O jogador de hóquei patins do Benfica prolongou o vínculo até 2026. Muito contente, feliz por continuar nesta casa, nesta família. Estou muito contente por continuar neste grande clube, disse o internacional argentino à BTV. Aos 37 anos, o jogador prepara-se assim para a 8ª época da Águia ao Peito e pode continuar a cimentar o estatuto do 4º jogador da história do Benfica com mais jogos. Atualmente já conta com 295 partidas pelo conjunto das Águias. Em Portugal conquistou um campeonato, 2 supertaças, 2 Elite Cup e uma taça 1947. Saída no basquetebol, o Benfica anunciou a saída de José Barbosa. O atleta de 34 anos diz adeus às Águias após 4 temporadas ao serviço do clube. Estou a tirar uma pós-graduação, entre outras coisas, e tenho vindo a preparar o futuro. Não sei se estou preparado para deixar de jogar por completo, porque a saída do Benfica é por motivos pessoais e não profissionais. A minha vontade esportiva e a do clube também seria eu continuar, mas por motivos pessoais isso não vai ser possível, explicou o base de 34 anos. Nas 4 épocas em que representou o Benfica, o internacional português foi uma peça fundamental na conquista dos 4 campeonatos nacionais consecutivos, tendo ainda celebrado as vitórias de uma supertaça, uma taça de Portugal e uma taça Hugo dos Santos. Na última época, o experiente basquetebolista somou uma média de 3.7 pontos, 2.8 assistências e 1.4 ressaltos em 39 jogos realizados. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que estivemos a falar. Estás ansioso pela confirmação de Amar Dedić? Achas que é mesmo a melhor solução que o Benfica podia ter tido para a lateral direita? Concordas com a saída de Renato Sanches? E qual é que é a tua opinião sobre Richard Rios? Achas que há a possibilidade dele realmente poder vir para o Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião e perspectiva. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito. E deixa na caixa de comentários a Mercado Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.